Silvio, como é que foi a sua experiência inicial com festa? Como é que começou? Minha experiência inicial foi com o início mesmo, que nós formamos um grupo de teatro, bem antes ainda da formação do Festa, da federação. Nós já participávamos de festivais de teatro que aconteciam na cidade. Tá? O último dos quais, inclusive, foi o nosso grupo mesmo que venceu, que era dirigido pelo Evêncio da Quinta, o Zego, não sei se vocês conheceram, uma figura maravilhosa. O Zego dirigiu, naquela ocasião, Um Bar Qualquer, que era uma peça dele mesmo, tal, e ganhou esse festival. Nesse meio teatral, quer dizer, naquela época tinha bastantes grupos atuantes. E não era atuante assim só de festival, não. A gente fazia apresentações durante o decorrer do ano. Tá? E com o Dr. Oscar von Fuhl, que era muito amigo nosso, ele começou a ter a ideia da formação de uma federação do teatro amador de Santos. Tá? Tinha um elemento também que era amigo e do nosso grupo também, que era o Greg Filho, também abraçou a ideia e daí surgiu realmente a federação. Tá? Nós começamos a participar. No primeiro Festa, o nosso grupo chamava Os Independentes. Tá? Nós vencemos o festival com uma peça chamava A Farsa dos Meninos Bonitos, que era do Evêncio também. Na época, o elenco era um elenco grande e tal. A maioria era de gente pertencente ao rádio. Então, Vicente Aires, o Walter Esperandeu, sabe, a Cila Souza, sabe, Ivone Cavalcante, uma turma que atuava no Rádio Santista. Eu também, a minha origem também é do rádio. Eu comecei a trabalhar na Rádio Atlântica de Santos, tal, logo que saí do Exército. E lá eu conheci um amigo, que era o Carmo Eduardo Palmieri, que trabalhava na rádio e que fazia parte desse grupo dos Independentes. E foi o Carmo que me levou a esse grupo. Então, esse primeiro festival eu participei somente como plateia. Tá? Já no segundo Festa, aí eu já atuei. Nós montamos uma peça, era Urso, que era o Jansen Cavalcante, que era um dos fundadores do grupo também, a Cida Celestino, e eu fazia o papel de um criado velho. Quer dizer, com 18 anos, eu fazia o Luca, que era um criado velho da Popova, que era a heroína da peça, né, tal. E foi muito bem aceita, tal. Ao mesmo tempo, nós montamos 2 peças para esse festival. Ao mesmo tempo, o Wilson Geraldo, que também era do nosso grupo, montou a Demissão, que foi, acho que a primeira direção do Wilson, sabe? Então, participando desse Festa. Então, muito bom, a recepção foi muito boa, tá. Mas aí veio a hora da premiação. Nós éramos considerados profissionais, sendo totalmente amadores, não tem nem por onde. Chamava independente justamente porque a gente não queria ficar na dependência de verbas municipais, tal. Não, a gente se cotizava, a gente, sabe, montava com as nossas posses, com a nossa possibilidade. Isso nos levou, inclusive, nós contávamos com a colaboração do City Clube, que era ali no prédio do negócio de luz aí, da Satellite, daquele tempo era City mesmo, né? E lá no fundo, onde hoje tem a coisa de teatro ali, a Vila do Teatro, só que era no fundo. Tinha um teatrinho realmente com palco, sabe, poltronas, tal, que pertencia à City, né? E eles nos cederam. Tinha o pai, o sogro do Evêncio, ele trabalhava na o Eletropaulo hoje, né? Aquele tempo era a City mesmo e tal. E nos cedeu o espaço. Então, nós ensaiávamos e apresentávamos lá. Teatro de palco italiano, aquela coisa toda tal. Só que
como a gente tinha sempre a dificuldade de só trabalhar com a nossa própria verba, com as nossas posses, nós partimos para o teatro de arena. Aí começamos a trabalhar dali para frente, se bem que continuava apresentando lá no City, sabe? Mas já em arena, sabe? Então, foi no segundo festival, no segundo festa, nós já participamos, eu fazendo já o papel principal de uma peça do Evencio que chamava Os Troncos Podres. Então trabalhava eu, o Wilson, o Jansen e a Cida. Eram 3 personagens também. Então já partindo para a arena, que foi dali para frente o nosso forte realmente. Nós começamos, interessante porque até ali a maioria do teatro usava ponto. Né? E a gente decorava a peça integralmente. Né? Então tinha muita gente, aquele pessoal mais antigo, né? Chegava para nós e perguntava onde é que ficava o ponto. Era muito interessante isso. Eu, por exemplo, nunca participei com peça que fosse de ponto. Eu já comecei com teatro decorado. Né? A Cida, sim, já tinha participado de outras peças em outros locais, que no Centro Português, no Atlético Santista, tal, que montavam peças. O Clube de Arte de Santos, que montou coisas maravilhosas, tal, mas ainda com ponto, teatro de ponto. Tal. E a Cida chegou para trabalhar com ponto, que você recebia da peça as tuas falas. Sabe? Você não sabia o resto da peça, o que acontecia. Né? Então, aí nós começamos no segundo festival. Mas como eu falei para vocês, quer dizer, chegava a hora da premiação, sabe, havia muita diferença, tá, entre a nossa escolha, a nossa apresentação e os demais. Sabe? Então, aí o Dr. Von Fuhl, delicadamente, então, sugeriu que a gente dali para frente participasse sem participar da premiação. Então, e assim foi. Dali para frente, nós participamos de vários outros festivais. Logo a seguir, nós montamos uma peça e pegamos todos os diretores de teatro que tinha em Santos e montamos essa peça com essa gente, sabe? Que era o Antônio Faraco, era o Paulo Lara, sabe? O Jonas Mello, que hoje trabalha em São Paulo, fazia parte também. Tinha várias pessoas, tá? Inclusive gente que hoje está profissional em São Paulo e tal. E chamava a Época dos Inocentes, que se passava dentro de uma cela de prisão. Eram todos presos, elementos da sociedade, tá? Eram colocados dentro da cela e um terrorista era colocado junto. Então, os elementos da sociedade só seriam soltos a partir do momento que conseguissem do terrorista a informação de onde ficava a turma dele, onde ficavam os terroristas, E nesse meio tempo matam o terrorista dentro da cela e ninguém sabe quem foi. Quer dizer, a peça termina, tá? Eram todos inocentes, né? Até ali, né? E matam o terrorista. E dali para frente, nós começamos sempre a selecionar textos de qualidade, sabe, clássicos principalmente. Então nós montamos Sartre, nós fomos os primeiros em Santos a montar Ionesco, sabe, já com sugestão da Patrícia Galvão, que era muito amiga do grupo também. A Patrícia havia sido premiada no primeiro festival no segundo, com o Fando e Lis. Ela dirigiu uma parte, que era o Fando e a Lis, e o Paulo Lara dirigia Os Homens do Guarda-Chuva, que naquela época a gente considerava aquela parte da peça assim avant-garde, que a gente chamava na época, tá? Que seria o teatro mais evoluído, mais adiantado. E o Fando e Lis seria o teatro como até ali vinha sendo feito. Então havia uma
união das duas linhas teatrais. Esse texto foi a própria Patrícia quem trouxe da França. Então, ela dirigiu uma parte e o Paulo Lara dirigiu outra. E levaram a premiação nesse festival, que já foi no Teatro Independência, que era a nossa grande dificuldade. Nós partimos justamente para Teatro de Arena, justamente porque não tinha onde se apresentar. Teatro não dava. O Independência era caríssimo para quem fosse amador, como era o nosso caso, então não dava para apresentar. Então nós começamos a partir para o Clube Sírio-Libanês, para a Sociedade Italiana, montava a arena e apresentava em Cubatão, sabe, em São Vicente, onde fosse, montava a nossa arena e apresentávamos tal. E sempre participando do festa, mas já como convidados, tá? Já não participando da premiação. Um fato interessante que aconteceu foi durante um festival estadual, tá? Eles realizaram o festa aqui em Santos, tal, e infelizmente o nível não estava legal, sabe? Então o doutor Oscar e o pessoal da federação nos convidou. Nós tínhamos montado naquela época a Rosa Verde, dirigida pelo Wilson Geraldo, tá? E tinha sido muito bem aceita no próprio festival, que nós participamos sem premiação, tá? E fomos representar a cidade em São Carlos. Tá? Muito bem recebida. Pelo público, nós teríamos levado a premiação, mas não levamos. A Cida Celestino foi considerada a melhor atriz, só que falta de hábito. Perguntaram para ela se ela faria a Escola de Arte Dramática, tá? Porque era um dos prêmios que era dado naquele festival e tal. Infelizmente a Cida tinha um problema com a mãe, viúva, sabe, que dependia exclusivamente dela. Então ela não tinha condição de abandonar e ir para a Escola de Arte, aquela coisa toda. Então acabaram dando o prêmio para uma outra moça, uma outra, tal, e não para ela. Isso foi criando dentro do grupo assim uma sensação, sabe, muito desagradável. Quer dizer, a gente participava, se esforçava, queria apresentar um negócio para valer, tal, montando coisas ótimas, tal, e quer dizer, nunca a gente conseguia levar um prêmio que fosse um negócio, sabe, tal. Era considerado um desnível muito grande, tal. Aí, bom, nós com isso tudo levamos Sartre, levamos Ionesco, e fomos até completar 11 anos o grupo. Tá? Então, participando de todos os festas nesses 11 anos. Tal. Até que nós fomos convidados para fazer uma gravação para a Rádio Bandeirantes, para a TV Bandeirantes. Tal. E nessas alturas a gente tinha construído um teatrinho nosso, ali na costa, entre o Centro Português e a União Portuguesa e a Sociedade Espanhola, onde é hoje um estacionamento ali, era ali. Ali era o Clube de Arte. Então, no fundo do Clube de Arte tinha um barracão enorme, onde era feito curso de cerâmica, tinha aquele forno, aquela coisa toda. Só que o Clube de Arte estava parado. Tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos aquele barracão com as nossas próprias mãos. Eu tirei férias do trabalho que eu tinha para ficar o mês inteiro martelando, pregando, serrando, tal, e montamos um teatrinho de bolso. Tal. Ficou muito bonitinho, muito bacana. Apresentamos várias peças. Tinha infantil, que era dirigido pelo Santa Rita. Não sei se vocês chegaram a conhecer, Chico Santa Rita, lá em São Paulo. Então, ele começou a dirigir a parte de teatro infantil. No nosso teatrinho, nós convidamos diretores outros para montarem, fazerem peça conosco, nosso elenco e elenco deles. Tal. O Paulo Jordão, que era o Paulo Maleng, chegou a montar Gil Vicente no nosso teatrinho. Eu participei como... Eu era o fidalgo do Alto da Barca. E esse teatrinho, para nós, foi assim, a menina dos olhos.
sabe? E nós pagávamos o aluguel integral do Clube de Arte para o presidente lá do Clube de Arte. Só que o Clube de Arte não pagava para a Santa Casa, que era a proprietária do imóvel. Então, bom, não pagava o aluguel, sublocou. O que aconteceu? Despejo. Quer dizer, com isso perdemos naquele ano o teatro. Na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, nós chegamos a gravar, ia ser uma novela dirigida pela Wanda Cosmo, tal, escrita pelo Plínio Marcos, tal, que trabalhou conosco aqui também. E, infelizmente, quer dizer, quando a gente foi chamado lá para levar carteira, para deixar preto no branco, tal, pegou fogo a Bandeirantes. Nós chegamos aí, eles estavam transmitindo do Teatro Bandeirantes, ali na Consolação, tá? Mas deu em nada. Quer dizer, então foi um ano em que as coisas vieram para arrasar mesmo. Aí nós resolvemos parar com o grupo, paramos. A última peça que nós apresentamos foi Os Físicos, do Doremar, foi a última peça dos Independentes. E aí dali para frente, eu também trabalhava em outra profissão, eu era propagandista de laboratório. Aí fui elevado a supervisor, aí fui para São Paulo, morava em São Bernardo, dali fui para Curitiba, e nisso se passaram quase 15 anos. Acompanhava aí o movimento de São Bernardo, o movimento de Curitiba, né? Mas de Santos mesmo, infelizmente não. Quando voltei, aí o Val Carton estava dirigindo uma peça, e era o Beco da Solidão, a peça espírita, psicografada e tal, que um dos elementos do grupo abandonou o grupo 15 dias antes da estreia. Tudo marcado, tudo tal. O Val, desesperado, né, ligou para mim, tal, se eu quebrava o galho dele. E eu fui trabalhar fazendo um dos principais papéis em 15 dias. Uma loucura, né? Então, e apresentamos no festival, aí já não lembro qual era o festival já, né? Quantos anos já. Então, e assim foi. Aí de lá para cá, eu tenho trabalhado com a Maria Tornatori, tenho trabalhado, sabe, com outro pessoal e tal, e fiquei no clube, na Associação dos Médicos, durante 11 anos, tá? Fazendo peça, fazia uma peça adulta e uma peça infantil. Durante 11 anos, nós fazemos 2 peças por ano, assim, peça que a gente pegava um tema, tá? Principalmente levando em conta a criança, sabe, uma mensagem à criança e tal, e nós desenvolvíamos esse tema, sem texto para decorar. A gente criava o texto, criava as situações, criava as cenas e tal, e fizemos durante 11 anos esse trabalho lá. Aí isso aí, a idade vem vindo, problemas também, a melhor idade, Deus do céu, se essa é melhor, imagina a pior, né? Então, e aí eu fui obrigado a parar. Por enquanto eu estou dando um tempo e tal, porque a saúde não está me ajudando, eu não gosto de marcar um compromisso e depois não conseguir levar adiante, sabe, não é do meu feitio. Então eu digo, vamos dar um tempinho e tal, quando eu estiver legal, se der para voltar, já vou completar 80 anos, eu acho que já fiz bastante pelo teatro, lutei muito pelo teatro municipal, que não tinha teatro em Santos, o que tinha a gente não podia usar, era muito caro. Então foi uma batalha com a Rosinha Mastrangelo, com a Patrícia Galvão, quer dizer, uma na tribuna, outra no diário, sabe? E eu trabalhava na época, estava na Secretaria de Cultura também, então batalhando mesmo, até conseguir o teatro que está aí, que para nós foi a glória. Não dentro daquilo que a gente queria, não, que a gente queria um pouco mais. Chegou o Silvio Fernandes Lopes, na época, o prefeito, ele chegou a prometer que nós íamos ter ali onde o Museu da Imagem do Som, ia ser um estúdio, sabe, de música, sabe, para que fosse desenvolvido, sabe, com o Mendes, né, uma parte musical
sabe? Dentro patrocinado pela prefeitura. Isso não aconteceu. Mas o teatro está lá, o Rosinha Mastrangelos, infelizmente, não está, mas está. E essa foi a grande glória nossa. A nossa grande batalha foi essa, sabe? E está lá. Esse é que é o importante. Eu acho que de festival, a gente sempre colaborou, sempre, quer dizer, a federação sempre soube que pôde contar com a gente, sabe? Tudo que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar a federação e tal, a gente está aqui para isso. Eu acho que é bastante, né? Tá ótimo, ótimo. Então tá. Muito obrigado a vocês pela ideia, pela lembrança. Isso aí é muito bom ficar para sempre, né? Para ver o quanto a gente batalha no teatro amador.